Minha saudação especial a você, telespectador da TV Câmara. Estamos começando mais um Momento Saúde. Estou com o Dr. Tiago Mazzilli, nutricionista, que vai esclarecer vários pontos de dietas para você, telespectador. Doutor, obrigado pela sua presença. O brasileiro come direitinho, não? Eu que agradeço a participação. O brasileiro ele não tem uma dieta tão adequada, né? Não é à toa que a gente observa na prática tantos casos de obesidade, tantos casos de sobrepeso também na população. Nós temos uma grande incidência da obesidade infantil. A mãe que está nos assistindo agora, o senhor como nutricionista, como o senhor orientaria essa mãe para começar a tentar corrigir a dieta do seu filho? É importante que a alimentação ela seja valorizada em todas as etapas da vida, né? Durante a infância é onde a criança ela vai desenvolver o paladar dela em relação à alimentação e é legal o consumo, o estímulo de alimentos mais saudáveis no seu dia a dia. Hoje a grande coqueluche é as pessoas praticarem esporte, irem para academia, todo mundo querendo modelar o corpo, modelar o físico. E agora eu queria saber qual a importância, além do exercício físico e dependendo do que a pessoa quer atingir o seu objetivo, do acompanhamento nutricional. Tá. O acompanhamento nutricional, aliado com o exercício físico, né, é a garantia que você vai ter resultados satisfatórios. Né? Não adianta nada você fazer exercício em excesso se tua alimentação, teus hábitos continuam sendo os mesmos, né? E hoje um cidadão normal, que não pratica esporte, que anda, que se movimenta, faz sua caminhada 3 vezes por semana, quantas refeições ele deve fazer ao dia? Vai variar muito da rotina, da hora que essa pessoa acorda, da hora que ela vai dormir, né? Mas em média de 5 a 7 refeições, por exemplo, por dia. Então o senhor diz a média de 3 em 3 horas, isso mas não comer exageradamente, né? Assim, moderadamente, né? Com bastante frutas. Né? É tabu a gente falar que a ingestão de líquidos, independente de ser refrigerante, suco, durante o dia a pessoa pode ganhar peso? Isso é verdade, é mentira? Como é que... Tá. Só para esclarecer aos nossos telespectadores. Algumas bebidas elas possuem calorias, né? Então os refrigerantes eles têm bastante açúcar, alguns sucos industrializados também contêm bastante açúcar na composição, né? O próprio suco de frutas, suco natural, ele também tem o próprio açúcar da fruta, né? Então, dependendo do consumo que a pessoa fizer ao longo do dia, você está somando mais calorias de uma forma líquida, né? Então, pode sim vir a contribuir ao ganho de peso. Quando a gente fala desses lanches industrializados, com aquelas batatas fritas, a fritura, qual é o mal que ela pode fazer para o cidadão? É importante isso que você comentou da infância, né, do consumo dos alimentos industrializados, dos fast foods, por exemplo, que esses alimentos eles têm muito realçadores de sabor. Então faz com que a criança ela tenha uma menor percepção dos alimentos naturais. Então, por exemplo, as papilas gustativas elas ficam altamente viciadas nesse tipo de alimento. Então, você aumenta a chance da criança não gostar de determinada fruta, de determinados legumes, por exemplo, porque esses alimentos são muito fortes, muito diferentes os sabores dele em relação aos produtos da natureza. Tá. As dietas rápidas, tipo sopas, que muita gente faz aquela dieta da lua, dieta do sol, dieta da estrela, dieta de sopa, isso preenche a necessidade mínima de proteínas para o ser humano? Não, normalmente essas dietas restritivas elas só trazem malefícios à saúde, né? E não resolvem o problema. Dietas muito restritivas elas podem promover uma queda no metabolismo da pessoa e podem fazer com que ela perca muita massa muscular. Então, essas dietas a curto prazo elas não resolvem o problema, né? Muito pelo contrário, quando a pessoa voltar aos hábitos antigos, com certeza ela vai ter um reganho de peso e às vezes um peso ainda maior ela pode recuperar. Olha, chá verde, chá de hibisco, água gelada com limão, água com gengibre, ou aquela mesma água com berinjela, que corta a berinjela, deixa só para ingerir,
ou berinjela batida com um pedaço de fruta, com chia e a fibra, aquilo ajuda a emagrecer? A gente tem que deixar de acreditar que esses alimentos podem fazer algum milagre, alguma solução em relação ao emagrecimento, né? Na verdade, o emagrecimento nada mais é do que você consumir menos calorias daquilo que o nosso corpo gasta. Então, por exemplo, esses alimentos podem até ajudar, pode até promover uma leve ajuda nesse processo de emagrecimento, porque você está aumentando o consumo de fibras, por exemplo, você está gerando uma maior saciedade no organismo, né? Mas se continuarem a fazer parte aqueles alimentos hipercalóricos na nossa dieta, no nosso dia a dia, de nada vai adiantar o consumo desses alimentos. Sei, porque esses alimentos são bons para a gente desintoxicar o organismo, por exemplo. Então, no caso aqui, qualquer ingestão desse tipo de composição que eu acabei de te passar, na substituição, por exemplo, do jantar, aí pode até ajudar na perca de peso, né? Poderia ajudar sim, só que, por exemplo, apenas um líquido, né, apenas um chá, por exemplo, ele não vai ter os nutrientes necessários que uma refeição bem feita poderia ter, né? Não vai ter quantidade necessária de fibras, quantidade necessária de vitaminas, de minerais, de proteínas, por exemplo. Então, não substitui uma refeição completa. O senhor, veja, hoje, num almoço, se o senhor for receitar para uma pessoa, seja ela obesa ou não, quais os ingredientes num prato que o senhor gostaria de dar de sugestão para o nosso telespectador? É importante que a pessoa, se possível, fazer um prato primeiro com apenas salada, com bastante folhas, por exemplo, com bastante legumes também, né? O nutricionista defende muito a coloração do prato, né, nas refeições. Isso, de certo modo, é verdade. Quanto mais colorido é teu prato, maior a quantidade de nutrientes que você vai realizar a ingestão. Então, eu estimularia o consumo de verduras, de legumes, né? De uma carne um pouco mais magra, uma carne sem uma gordura excedente. E alguns carboidratos, algumas fontes de carboidrato complexo, alguns carboidratos integrais, por exemplo. Própria mandioca, mandioquinha, por exemplo, também são bons alimentos para compor as principais refeições. Sempre cozido, nunca frito, né? Sempre cozido. Essas dietas mirabolantes, né, que tem essas cápsulas que ajudam o emagrecimento, queima gordura, segundo os marqueteiros falam. Isso resolve o problema? Ajuda ou não? Então, toda dieta com prazo de validade, ela está fadada ao fracasso, né? Não existe isso de você seguir determinada dieta por 1 mês, 2 meses, que quando você retornar para os seus hábitos normais, você vai ter todo o reganho de peso novamente. Então, o mais adequado mesmo é procurar uma dieta que vai conseguir fazer parte do seu dia a dia, né? E conseguir se adequar ao dia a dia da pessoa. Doutor, o que são alimentos termogênicos? Alimentos termogênicos são aqueles que são capazes de fazer com que o nosso corpo produza mais energia, produza mais calor, aumentando o nosso gasto energético diário. Então, o senhor tem exemplo desses alimentos? Quais são? O próprio chá verde tem uma ação termogênica, o café, a canela, o gengibre, a pimenta. Esses alimentos podem promover sim uma certa alteração no gasto energético diário. É claro que a gente logo pode imaginar que essa alteração não é tão grande, né? Não é uma promoção não é um aumento tão grande no nosso gasto energético diário. Geralmente as pessoas que praticam esportes ou academia estão ingerindo shakes para substituírem refeições. Isso é saudável ou não, doutor? Tá. Nada substitui uma alimentação sólida, né? Uma boa refeição. Alguns suplementos eles podem sim ajudar nesse processo de melhora da condição física, né? Mas eles devem ser aliados de um exercício bem feito e de uma alimentação adequada, uma alimentação equilibrada. Eles devem ser o último passo a ser seguido, né? Não o primeiro, como algumas pessoas costumam fazer. Qual o papel, o senhor vê o papel da Anvisa em complementos alimentares? Como o senhor vê? Eu acho que a fiscalização ainda é baixa, né? Nós pudemos acompanhar
há pouco a reportagem que teve em relação à análise de alguns suplementos alimentares, principalmente do Whey Protein, e nós pudemos ver o grande grau de falsificação desses produtos, né, de alteração desses produtos. Muitos produtos eles não têm a composição que está descrita no rótulo, por exemplo. Então, esses produtos estão há anos no mercado, né, e só agora isso veio à tona. Então, eu acho que a fiscalização poderia ser um pouco mais à risca, né? Agora, além da fiscalização rigorosa, o que o consumidor tem que prestar atenção na compra de suplementos alimentícios? Os suplementos eles deveriam sempre ser tomados, ser comprados com indicação de algum profissional, com alguma finalidade, né? Mas o indivíduo que for comprar esses produtos tem que sempre procurar alguns produtos que tenham eficácia científica comprovada, inclusive acerca de possíveis efeitos colaterais. E também buscar marcas com uma boa reputação, né? Quando a oferta é muito grande, quando o produto ele é muito barato, você pode desconfiar do que tem na composição daquele produto. O senhor pode fazer uma relação de produtos light com produtos diet e falar qual a diferença entre os dois? Tá. Normalmente o produto diet ele é indicado para fins especiais. Por exemplo, uma pessoa ela não pode comer açúcar, por exemplo, um diabético, então tem um produto diet que é isento do açúcar, por exemplo. Já o produto light ele sofre apenas uma redução de algum nutriente ou do valor calórico. Essa redução é no mínimo de 25%, tá? Então, de algum nutriente, esse produto light faz uma restrição em relação à versão original. Doutor, uma pergunta também eu queria fazer ao senhor. Nós temos uma grande parcela da população diabética. Acredito que a maioria saiba que é diabético. Mas tem muita gente que não sabe que é diabético ainda. Como lidar com a diabetes e qual é o básico da alimentação no diabético? Então, o diabético ele tem que procurar não fazer ingestão de carboidratos de rápida absorção. Então, em termos simples, o açúcar, a farinha branca, por exemplo, esses alimentos eles devem ser evitados por essa população que já tem essa doença instalada. E o arroz? O arroz seria... O arroz combinado com uma porção boa de salada, por exemplo, de alguns legumes, pode ser o arroz branco mesmo, né? Mas sendo mais adequado o arroz integral também, tá? Mas se a pessoa tiver um consumo legal de folhas, né, de fibras durante a refeição, não vai ter tantos problemas, né? O problema é você comer no meio da tarde, no meio da manhã, um alimento isolado que tem essa rápida absorção. Então, comer um filão, por exemplo, no meio da tarde, né? E isso pode ser prejudicial, ou um doce, né? Também isso sim vai surtir um efeito negativo. E também o diabético tem que ter uma preocupação maior com o consumo de gorduras, não consumi-las em excesso. Dentro disso, o senhor deve receber muita visita de diabéticos, né, para o senhor passar uma receita alimentar de acordo com o acompanhamento médico. Então aí há um trabalho em conjunto. Dentro desse trabalho que o senhor desenvolve, o diabético tem que comer a cada 3 horas, necessariamente a cada 3 horas ele precisa se alimentar? Não só o diabético, né, mas pessoas que querem melhoras na alimentação também, esse seria um passo fundamental, você fracionar melhor a sua alimentação. No caso do diabético especial, tendo uma alimentação bastante fracionada, em média aí de 3 em 3 horas, você evita grandes variações glicêmicas, que é isso que a gente procura evitar no caso do diabetes, né? Tá, agora, para quem quer engordar ou ganhar massa muscular, o que o senhor indica? Tá. Primeiro, se a pessoa quer o ganho de massa muscular, ela tem que estar inserida num bom programa de exercício físico, né? Isso é inevitável. Ao contrário do emagrecimento, quando a pessoa busca o ganho de massa muscular, ela deve ingerir mais calorias daquilo que o corpo dela gasta, né? De uma maneira balanceada, tentando minimizar o acúmulo de gordura junto, né? E priorizando apenas o desenvolvimento muscular. Então, um maior consumo em relação ao que o corpo dela gasta, só que de uma maneira balanceada, de uma maneira bem fracionada ao longo do dia também.
No calor, dentro de uma dieta diária, para a pessoa se sentir bem, para ter condição de desenvolver seu trabalho bem em determinados ramos de atividades, o que ele deve ingerir, principalmente? Não tem uma dieta específica assim para temperaturas diferentes, né? Mas, por exemplo, alimentos mais leves com certeza minimizam essa sensação de calor, né? Quando você faz uma refeição mais pesada, você com certeza vai se sentir mal em relação a altas temperaturas também. Dentro da procura dos seus pacientes, 90% a média é para perca de peso? A grande maioria sim. A grande maioria está preocupada com perder gordura, né, e melhorar tua composição corporal. Se bem que hoje também tem um grande crescimento das pessoas preocupadas com ganho de massa muscular, mas com certeza a perda de gordura ainda supera esses números. Existem alguns tabus que a população tem, né, em termos de dieta. Tem muita gente que ouve falar ou recebe nas páginas da internet, nas redes sociais, tipo Facebook, Twitter, WhatsApp, aquelas dietas mirabolantes. O que isso pode prejudicar a pessoa? Então esse debate nas redes sociais, eles não tem também só pontos negativos, né? A gente pode tirar um ponto positivo, por exemplo, que é o lado motivacional, o lado do incentivo, né? Hoje, cada vez mais as pessoas estão buscando melhores hábitos alimentares e muito por conta dessa disseminação nas redes sociais, né? Mas o ponto negativo é que muitas vezes a dieta de alguém não se adequa ao dia a dia de nós, né? Então fica completamente inviável o segmento, você tem uma baixa adesão e normalmente dependendo de como o indivíduo se encontra, do nível de atividade física, essa dieta não vai ser adequada para qualquer pessoa, né? Então a gente tem que sempre buscar a individualidade na prescrição de uma dieta. Mesmo porque cada um é diferente do outro. Sim, cada um tem um metabolismo diferente do outro. E não só o metabolismo, mas preferências alimentares também, né? E também os alimentos que fazem parte do nosso dia a dia. Tudo isso deve ser considerado na elaboração de um cardápio. Não adianta eu colocar um alimento que a pessoa não gosta ou a pessoa não vai poder comprar, por exemplo. Tudo isso tem que ser ponderado na hora de você prescrever um cardápio individualizado, tanto em relação às quantidades quanto os alimentos que vão fazer parte. Então deixa eu fazer uma pergunta básica para o senhor. As pessoas que têm um poder aquisitivo mais baixo, que não têm condições de procurar um nutricionista, que não têm condições de fazer um acompanhamento, quais são os alimentos mais práticos e baratos que ela pode fazer uso no seu cardápio diário? Com certeza, com as populações de baixa renda também é possível você se alimentar de uma maneira mais adequada, né? Você encontra, por exemplo, verduras, você encontra legumes a um preço que mais acessível, né? Mais acessível, né? E também você pode comprar alguns cortes de carne um pouco mais magro, frango, por exemplo, também é um corte mais barato, você pode aderir no seu dia a dia. Então é possível sim criar mecanismos para que não precisa ser uma dieta cara, né? Qual a importância do peixe no prato das pessoas? O peixe é uma proteína de alto valor biológico, assim como as carnes, assim como o frango, por exemplo, tá? E o peixe normalmente ele tem um teor de gorduras menores e também apresentam uma classe de gorduras diferentes. Normalmente eles são ricos em ômega 3, ômega 6, diferente de outros tipos de proteínas. Quero agradecer a sua presença e agradecer a sua audiência. Muito obrigado pela sua atenção e até o próximo Momento Saúde, se Deus quiser.